Aleluia, bom dia, graça e paz, amém. Vamos começar nessa manhã, dando um forte aplauso ao Senhor Jesus, vamos lá? Aleluia, glória a Deus, Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o próximo versículo diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aí o apóstolo Paulo diz assim, a saber, em outra passagem ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Levante suas mãos. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, nós te bendizemos, a ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor, toda adoração sejam dadas a ti, Senhor. Declaramos nessa hora, ó Deus, os céus abertos, declaramos, Pai, uma atmosfera poderosa, uma atmosfera celestial, uma atmosfera de adoração nesse lugar. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esse ambiente, ó Deus, marcado pela tua presença, ó Espírito Santo de Deus, move, direcione, em o nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a nossa liderança, pastor Francisco, pastora Lígia, pastor Israel, o apóstolo Ali Caetano, a apóstola Denise, pastor Geraldo, a pastora Terezinha. Declaramos a tua bênção, ó Deus, sobre cada líder, cada membro, cada família dessa igreja. Declaramos a tua bênção, Pai, sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Mais uma vez, dê um forte aplauso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aleluia. Misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raia de
dia. Vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Pega as suas mãos. A atmosfera já mudou. O Espírito de Deus está aqui. Ele é poderoso. Ele é digno. Te adoramos, Jesus. Preparamos esse ambiente. Oh, vem, Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre esse lugar. Recebemos. Seja bem-vindo à tua presença nesse lugar. Recebemos a tua atmosfera aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Oh, aqui, aqui. Vamos declarar a atmosfera. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Oh, flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve.
Vamos declarar. Pega suas mãos e declare. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Oh, flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Voa nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nos envolve. Nos envolve. Teu amor nos envolve. Pega suas mãos e declare assim comigo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, Faz teu o querer inunda. a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer,
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve aqui. Seu Espírito está aqui. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e inunda a terra. Declare: Espírito de Deus, pede para Ele vir sobre a sua vida nessa manhã. Você que está me assistindo online, começa a declarar isso ao Senhor nesse momento, dizendo: teu reino vem. Você que está na sua sala, pega as suas mãos o mais alto que você puder e declara isso, dizendo: Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. O reino vem, não há outro. Deus, te adoramos, Pai. Continua nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, porque Ele é glorioso. Ele é Jesus. Não há outro como Ele. Te rendemos graça, te rendemos toda a nossa adoração, Jesus. Não há outro como Tu, não há outro que se compare a Ti. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro como Tu, oh, que se compare a Ti. Glória, glória, posso ouvir o universo declarar e proclamar que é o Senhor. A eternidade cantará e a criação se juntará a proclamar que é o Senhor. O céu cantará, é Jesus a te clamar. O Senhor da terra e céus é Jesus. E uma só voz, vamos declarar o Senhor. O glorioso Senhor sobre todos é Jesus, para sempre, para sempre, Rei dos Reis é Jesus, é Jesus.
posso ouvir o universo declarar e proclamar que é o Senhor. A eternidade cantará e a criação se juntará a proclamar que é o Senhor. Todo o céu cantará, é Jesus, o Senhor da terra e céus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, acima de todos, oh, é Jesus, oh, a ti clamamos de todo o coração. Erga suas mãos e declare: Senhor sobre todos é Jesus, é Jesus, para sempre, Rei dos Reis, é Jesus, é Jesus, glorioso, declare: glorioso, Senhor sobre todos é Jesus, é Jesus, para sempre, Rei dos Reis, é Jesus, é Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Só Ele é Rei dos Reis. Só Ele é glorioso para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, por toda a eternidade. Oh, Rei dos Reis, Rei dos Reis, lindo, lindo, santo, justo, justo, maravilhoso, glorioso, glorioso. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se, querido, por gentileza. Glória a Deus. Que bênção, né? Nós, mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo de celebração ao nosso
Deus, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É uma honra, né, estarmos na presença de Deus, glorificando, celebrando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa hora que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez, segunda e até a terceira vez? Tem alguém aqui que está pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Estou vendo ali atrás. Está com o bebê no colo, né? Tudo bem, pode ficar sentado mesmo. Mas se tiver mais alguém, você pode ficar de pé, né? Isso, nós queremos te honrar, né? Ele está com um bebê no colo, mas tem mais alguém? Aí em casa também, você que está no culto online, nós também queremos cumprimentar você. Você que está pela primeira, segunda, terceira vez, para nós é uma honra, viu, recebê-los. Você está nos honrando com a sua presença, né? Já no domingo, que é um dia, né, que muitos tiram para dormir um pouco mais. Você acordou cedo para estar aqui conosco, então você nos honra com a sua presença, tá? Saiba disso, você aceitou o convite para estar aqui conosco, realmente é uma honra. E nós queremos também te dar, honrar também você, amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Também a pastora Luceni, né? Nossa pastora missionária lá em Tefé, né? Está aqui também, ó. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida da pastora Luceni, esposa do nosso querido pastor José, né? Nós temos também aqui o pastor Brelas, que vai ministrar daqui a pouco para nós aí. E a gente vai falar um pouco mais do livro dele que ele está lançando aqui na comunidade, né? Depois nós vamos dar mais informações a esse respeito, amém? Glória a Deus. Mas diga assim comigo, vamos dar as boas-vindas para ele, diga assim comigo: seja bem-vindo, em nome de Jesus, nós te amamos. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Amém! Glória a Deus. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ler versículos 18 e 19. Você lembra, domingo passado nós falamos da viúva de Sarepta, né? Que no momento de crise, Deus trouxe abundância para ela e para o profeta. Mas ela primeiro teve que obedecer, ela primeiro teve que ofertar para o profeta de Deus, que representava, né, o reino de Deus. Ali o profeta, representante. Então, na medida que ela fez um bolo primeiro para ele, veio abundância sobre a vida dela, né? E aqui nós podemos ver o apóstolo Paulo falando mais ou menos a mesma coisa aqui. Interessante, né? Ele diz aqui, ó: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então aquela igreja, né, através do Epafrodito aqui, que foi o camarada que levou, né,
a oferta, que levava a oferta para o apóstolo Paulo. A igreja mandou para ele. O apóstolo Paulo diz que ele estava satisfeito com aquela igreja, com aquela oferta que eles estavam mandando, né, para a obra de Deus, e que aquela oferta chegava como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus, né? Dava prazer para Deus. A nossa oferta é assim, irmãos, nós ofertamos no reino de Deus, para a obra de Deus, e ela é para Deus como um cheiro suave, sobe para Deus como um cheiro suave, sobe para Deus como um sacrifício agradável e aprazível a Ele. E aí ele fecha, né, no versículo 19, dizendo assim: e o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim como aquela viúva de Sarepta teve as suas necessidades todas supridas, assim também Deus supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, se realmente nós estivermos, né, em obediência, alinhado com Ele, em todas essas coisas, inclusive nos nossos dízimos, na fidelidade dos nossos dízimos, nas suas ofertas, amém? Glória a Deus. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, praticar essa fidelidade ao Senhor. Que você pegue o seu dízimo, a sua oferta. Você que está em casa também, não fique de fora dessa hora, né? Você pode, através do Pix, né? Está aparecendo aí na tela o QR Code, ou uma transferência direta para a conta da igreja. Você pode também mandar diretamente aqui para a igreja, né? Até amanhã, meio-dia, né? Que a gente trabalha, faz o financeiro e a gente precisa honrar alguns compromissos, né? E aí você pode trazer amanhã até meio-dia aí. Se não der meio-dia, te passar um pouquinho, mas não tem problema. Mas traga qualquer coisa, dê uma ligada, né, nesse número que está aí, para nós orientarmos você, tá bom? E quem está aqui pode usar o cartão também, sem problema nenhum, mas não fique de fora nessa hora. Se você ainda não deu a sua semeadura 2022, pode trazer, querido, não tenha, já passou o tempo, não. O importante é que você semeie, você não fique de fora, né? Traga a sua semeadura, como a serva de Deus está fazendo agora aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Ok, glória a Deus. Ela está dizendo aqui que ela está acrescentando mais aqui, né? Uns pedidos. Você pode fazer isso, faça seus pedidos aqui atrás, né? E também coloque sua semeadura. Nós vamos estar orando especificamente também por essa semeadura. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelas tuas promessas, Pai, que são fiéis. O Senhor cumpre todas elas. Por isso, Pai, com alegria, Senhor, nós praticamos a fidelidade no Senhor. Também abençoa a tua serva que trouxe a sua semeadura, Pai, que o Senhor possa estar atendendo todos os seus pedidos, conforme ela colocou aqui, confiando no Senhor, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Onde for a tua bênção, onde colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, Bendita será. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente Se encherão a minha casa terá sempre. tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado,
aleluia. Senhor, abençoa, Pai, os mantenedores e os semeadores, Pai, da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Sente-se, querido, por gentileza. Antes de chamar o pastor Brelais, que vai trazer uma palavra poderosa para nós, irmãos. Eu digo isso que eu já li a palavra, ele mandou ontem mesmo, já li uma palavra poderosa, muito tremenda para nós, para você. Eu tenho certeza que serve para cada um de nós, e não só para nós mesmos, mas para a gente ajudar também muitas pessoas, discípulos, parentes, amigos, muita gente que a gente vai poder ajudar também. Essa palavra vai ser muito boa, muito poderosa. E eu quero aqui, mais uma vez, falar desse livro no sentido de você adquiri-lo, querido. R$35 é um livro. Você pode adquirir, tá? Esse livro vai ser uma bênção para a sua vida. O meu já está reservado em nome de Jesus, né? Adquira. Depois o pastor Brelage vai estar ali. Quando ele terminar, ele vai ali na mesa que está bem ali em frente à livraria, né? Onde estão os livros disponíveis. E ele vai lá para fazer uma dedicatória para você, né? Se assim você desejar, tá bom? Também que quiser tirar uma foto com ele, tira uma foto com o autor do livro. É legal, isso é legal. Não tem nada de, pastor, isso não, isso é bênção, não tem problema nenhum. Tá bom, queridos? Então, quando o passado deixa marcas, é o nome do livro, e vai ser um livro, uma bênção para você, tá bom? Mas ninguém melhor, né, do que o próprio pastor Brelais para falar mais, né? Então, vamos recebê-lo com uma forte salva de palmas para Jesus. Bom dia a todos. Prazer muito grande retornar aqui nessa igreja tão querida, que já faz parte da minha vida há 9 anos. Eu conheci o pastor Francisco e a pastora Lígia eles foram dar uma palavra numa igreja no bairro Petrópolis sobre a visão do MDA, e eu tive o privilégio de participar desta reunião e ser tremendamente abençoado. E desde lá, Deus nos uniu e estamos caminhando juntos até hoje, como eu falei, há 9 anos. Eu quero também aproveitar para fazer um agradecimento ao pastor Francisco, que não está fisicamente conosco, mas certamente em espírito está. A pastora Lígia, sei que eles estão de férias merecidas. Ele me falou que estaria tirando férias agora esse mês. Então, agradecimento a eles. Agradecimento também ao pastor Juvenal, que está coordenando aí esse momento. Muito obrigado, pastor Juvenal, a toda a liderança também desta amada igreja. Gente, como o pastor falou, meu nome é Alfredo Brelais, mas as pessoas me chamam mais pelo sobrenome, que é Brelais. Além de pastor, também sou psicólogo, e Deus tem usado a psicologia no meu ministério, né? Eu confesso que a psicologia foi uma das maiores bênçãos que eu recebi da parte de Deus, porque ela tem me ajudado bastante na minha vida ministerial como pastor, para entender um pouco melhor as ovelhas, as pessoas. Mas há 7 anos passados, Deus me desafiou a me tornar um escrever, né? E nesses 7 anos, eu já consegui escrever quase 5 livros. Eu escrevi 4, estou terminando o 5º agora, tá? E hoje estou fazendo o lançamento de um desses livros aqui na comunidade, que na verdade é o primeiro que eu lanço, que é, como o pastor falou, Quando o Passado Deixa Marcas. Esse livro eu escrevi como psicólogo. Vocês vão ler e vocês vão ver o psicólogo falando, tá? Vocês não vão aqui encontrar nesse livro, embora o pastor esteja presente, vocês não vão encontrar textos bíblicos, explicações para os traumas a partir dos textos bíblicos nesse livro.
Esse livro eu escrevi na visão científica, porque o meu propósito não era só alcançar o cristão com esse livro, mas também o não cristão, né? Então foi esse o propósito de eu não colocar nesse momento a questão, os textos bíblicos, porque o propósito desse livro é ir para as escolas, e ele não entraria nas escolas se nós colocássemos textos bíblicos, né? Foi a recomendação. Mas assim, o meu propósito nele não era fazer isso, mas explicar o que é um trauma psicológico dentro da visão científica, né? Para que as pessoas entendam melhor o que é um trauma psicológico, e se alguém se identificar com um dos traumas narrados nesse livro, procurar ajuda. Esse livro tem 10 capítulos, cada capítulo ele é introduzido com uma história de um dos meus pacientes. Então, a partir dessas histórias, eu vou explicando o que é um trauma psicológico, o que é um gatilho emocional, o que é um pensamento disfuncional, e assim eu vou explicando passo a passo, tirando todas as dúvidas das pessoas que estão lendo o livro, ok? Na segunda parte do livro, eu falo o que fazer para sair dessa situação de desespero e dor. O que a pessoa precisa fazer para sair dessa situação de desespero e dor. A palavra que eu trago para vocês hoje é baseada no livro, está aqui no livro, mas também está baseada na Bíblia. Eu acrescentei aqui para essa palavra textos bíblicos para fundamentar aquilo que está sendo dito, né? Apesar de no livro, os versículos que eu vou citar aqui não aparecerem no livro, ok? Mas o meu próximo livro, aí sim, o pastor vai estar escrevendo junto com o psicólogo, e esse livro, ele já está pronto, digo pronto, ainda não foi para a gráfica, mas ele está pronto para ir, e quem fez o prefácio do livro foi o pastor Francisco e a pastora Lígia, onde eu falo do mesmo assunto que eu falo nesse livro, só que dentro de um outro contexto. Eu falo sobre doenças mentais dentro do contexto pastoral. Eu falo sobre pastores com depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, pastores cometendo suicídio. Eu explico por que isso está acontecendo, né? Nesse próximo livro que eu vou lançar, ainda esse semestre deste ano, né? Quando for no segundo semestre, já tenho outro também que já está pronto para ir para a gráfica, onde eu falo também do mesmo assunto, falo como pastor e também como psicólogo nesse outro livro. Eu falo sobre personagens bíblicos que também desenvolveram transtornos mentais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada e outras doenças mentais, né? Esse eu vou lançar no segundo semestre ainda deste ano. Quando for em 2023, eu vou lançar um outro livro. Esse livro não é o psicólogo que está falando, mas eu conto a minha história dentro do contexto escolar. Eu fui um problema com relação à escola. Eu ainda não conhecia alguém até hoje mais problemático com relação à escola do que eu, como eu era, né? E eu resolvi escrever esse livro com o propósito de mostrar para as pessoas que também não gostam de estudar, ou que ficam aprontando aí para que os pais os tirem da escola, como é que Deus, ele age na vida de uma pessoa para mudar todo o seu comportamento, né? Então, esse livro, o título dele é Dr. Bolinha, o menino que não queria estudar, porque o meu apelido na escola era Dr. Bolinha, e eu não queria estudar mesmo, fazer de tudo para não estudar. Então, em 2023, eu lanço esse livro no primeiro semestre. No segundo semestre, eu vou lançar um outro que fala sobre drogas, né? Droga dos males, o pior. Ok, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre quando o passado
deixa marcas. E eu intitulei a nossa mensagem para esse dia como Curando as Feridas da Alma. Esse é o título da nossa ministração deste dia, né? Estarei pregando nos três horários de culto, curando as feridas da alma. Vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus para aquilo que será ministrado nessa manhã. Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez nesse lugar para ministrar a tua palavra. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos dirija, que nos conduza naquilo que o Senhor quiser que falemos. Fica conosco, perdoando os nossos pecados. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu sei que não é novidade para ninguém aqui que todos os dias tem chegado aos nossos ouvidos notícias de pessoas sofrendo com depressão, sofrendo com síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um dos transtornos da ansiedade. A ansiedade, ela é a que mais provoca transtornos mentais, né? Porque nós temos dentro da ansiedade a síndrome do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos uma série de fobias. Fobias são medos irracionais de alguma coisa. Medo irracional de uma barata, de um rato, de uma aranha, de um inseto. Medo irracional da chuva, do trovão e coisas parecidas. Quando eu falo medo irracional, eu não estou comparando com esse medo que a gente sente de vez em quando. Aquele medo que às vezes a gente encontra um cachorro ali, a gente fica com medo e vai saindo fora, né? Ou sobe numa árvore. Não estou falando desse tipo de medo. Quando eu falo sobre o medo irracional, talvez algumas pessoas aqui já sentiram esse medo. É um medo absurdo, é uma coisa fora do comum, que fica fora do controle da pessoa. É um medo super potencializado, né? Então as fobias, elas agem assim na vida de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui de uma fobia com medo irracional, usando aqui, por exemplo, um inseto muito pequeno que é a barata. Eu não tenho problema nenhum com barata. Se eu ver uma barata ali, eu vou lá e piso em cima dela. Isso para mim não é nenhum problema. Mas nem todas as pessoas conseguem reagir dessa forma. Tem pessoas que ficam em pânico, correm, sobem em cima de uma cadeira, gritam, fazem escândalo quando vê esse pequeno inseto, né? Mas na verdade, quando isso acontece, gente, não é aquele medo, aquele desespero, não vem do inseto propriamente dito, ou seja, daquele bichinho. Não é aquele bichinho que faz o medo, mas é aquilo que a pessoa vê no bichinho. É aquilo que a pessoa vê naquele inseto, por trás daquele inseto. Ou seja, é o nojo, porque sabe que aquele bicho anda em lugares sujos. As bactérias que aquele inseto carrega. Então é nisso que a pessoa pensa. Por isso que ela fica extremamente desesperada e sobe em cima das coisas. Então essa é uma fobia que parte da ansiedade. Então a ansiedade, como eu falei, ela provoca vários tipos de transtornos, né? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que também tem alguns tipos de TOC, né? Pessoas que lavam muito a mão várias vezes por dia, pessoas que tomam vários banhos por dia. Tem gente que chega a tomar por dia 30 a 40 banhos. Ninguém precisa tomar tanto banho assim, né? Tem pessoas que também vêm do TOC, vem, por exemplo, para a igreja, tranca a porta da casa dela, mas quando ela já está no carro, no caminho, aí começa na cabeça dela aqueles pensamentos compulsivos. Será que tu trancou mesmo a porta? É melhor tu voltar para confirmar. E a pessoa só consegue sossegar quando ela volta lá para olhar se a porta de fato está fechada. E ela confere que está fechada, ela volta de novo, quando ela está no meio do caminho, começa de novo aqueles pensamentos disfuncionais, dizendo: olha, eu acho que tu deixou a porta aberta.
né? E a pessoa fica nessa escravidão, vai e volta, e sempre procurando ver se a porta está fechada. Isso vem do toque, né? Existem pessoas que não conseguem andar em pisos feitos de cerâmica, cheio daqueles quadradinhos. Isso também vem do toque. Só para vocês terem uma ideia que o toque também, ele varia muito. Então a ansiedade, ela provoca vários tipos de transtornos, né? Então todos os dias chegam aos nossos ouvidos notícias de pessoas sofrendo desses quadros, sofrendo dessas coisas, né? Aí quando a gente vê tantas pessoas sofrendo emocionalmente, tantas pessoas com depressão, síndrome do pânico e tantas outras fobias, a gente pergunta: por que isso? O que está acontecendo? O que está por trás desses comportamentos? Por que aquela pessoa está com depressão? Por que aquela pessoa está com transtorno de estresse pós-traumático? Por que aquela pessoa está com ansiedade generalizada? Por que aquela pessoa, ela começa algo e não consegue terminar, não tem paciência e etc, né? Segundo renomados estudiosos do comportamento humano, eles dizem que a maior razão para isso está nos traumas, né? Claro que cada comportamento, ele terá o seu agente motivador, e nós precisamos encontrar o que é. Eu falava com a pastora Hanako ainda há pouco, e disse para ela: a primeira coisa que temos que fazer é entender o que provoca o trauma, para poder partir para um tratamento. Então, são muitas as motivações por trás de uma pessoa que tem depressão, por trás de uma pessoa que tem ansiedade generalizada e etc. Mas, segundo, repito, estudiosos do comportamento humano, a maior razão para isso está nos traumas. Ou seja, em algum momento da vida daquela pessoa que está sofrendo de depressão, que está sofrendo de ansiedade, ela foi traumatizada por algo que aconteceu no seu passado, né? Existem muitas coisas que podem traumatizar uma pessoa, muitas coisas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês do que pode traumatizar. A morte de um ente querido. A mãe perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu o esposo, perdeu a esposa. Então a morte, ela pode traumatizar. Não vai traumatizar todas as pessoas, mas algumas pessoas podem ser traumatizadas a partir da morte de alguém, né? Principalmente se essa morte for uma morte muito feia, né? O que mais pode traumatizar? Uma separação conjugal também pode traumatizar. Repito, não vai acontecer em todos os casos, mas em alguns casos pode acontecer. Um outro evento que pode traumatizar, um acidente de trânsito, pode traumatizar também, né? Então esses são eventos que podem traumatizar uma pessoa, né? Agora, o que é um trauma, né? Se você for fazer uma pesquisa no Google e perguntar lá na internet o que é um trauma, ele vai dizer que o trauma é uma lesão, é um machucado, né? O trauma físico é de fato uma lesão, um machucado. Se nós, quando caímos de bicicleta, ralamos o braço ou quebramos o braço, isso é um trauma, só que um trauma físico. Agora, o trauma psicológico, ele ainda também não deixa de ser uma lesão, mas ele não é uma lesão no físico, ele é uma lesão na mente. Outros dizem que é uma lesão na alma. E esses que dizem que é uma lesão na alma, eles dizem que mente e alma é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, o trauma psicológico, ele machuca numa parte de nós que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos olhar e ver aquela parte machucada. Por isso, os traumas também são chamados de feridas invisíveis, porque ela existe, ela é tão real quanto uma ferida física, mas ela não pode ser vista porque ela machuca nessa parte, né? Então, quando uma pessoa ela é traumatizada, pode acontecer desse trauma vir desenvolver logo depois do trauma algumas doenças, como eu falei, depressão, ansiedade
e tantos outros tipos de transtornos mentais, né? Mas pode acontecer, isso vir a demorar para acontecer. Pode demorar anos, às vezes, em alguns casos, para que as doenças comecem a aparecer, para que a depressão comece a aparecer. Tem casos de pessoas que sofreram um trauma no passado e a depressão só veio aparecer 20 anos depois, por causa daquele trauma. Mas existem pessoas que sofreram um trauma recentemente e a depressão já apareceu. Aí vocês me perguntam, mas por que isso, pastor? Olha, cada organismo vai decidir como reagirá diante de um determinado evento traumático. Nós não podemos dizer que uma pessoa que foi traumatizada agora já vai começar a aparecer a doença logo em seguida. Não, pode acontecer, mas pode também não acontecer. Então, os estudiosos do comportamento humano, eles vão dizer que os traumas são os maiores responsáveis pelas doenças hoje, pelas doenças mentais que existem hoje, né? E eles dizem, uns dizem que a maioria das pessoas vão traumatizar, nem que seja uma vez na vida. Outros dizem que todas as pessoas vão traumatizar. Todas as pessoas do planeta em algum momento vão traumatizar, tá? Uns vão traumatizar de formas mais graves, outras menos graves. Umas vão traumatizar e vão conseguir processar esse trauma sozinhos, mas outros não vão conseguir sem ajuda, né? Essa é a explicação de alguns estudiosos do comportamento humano. Bem, se todas as pessoas um dia vão traumatizar, ou a maior parte delas vão traumatizar, isso significa que neste auditório aqui é muito provável que tenham pessoas traumatizadas, sofrendo por causa de algum trauma. É muito provável que aqui, nesta manhã, entre vocês, tenha alguém que esteja sofrendo de depressão, talvez até tomando algum tipo de remédio controlado, para ir amenizando um pouco os sintomas provocados pela depressão. Isso também significa que é muito provável que entre vocês tenham pessoas sofrendo de síndrome do pânico, sofrendo de ansiedade generalizada, sofrendo de fobias. Bem, sabendo disso, eu trago aqui para vocês nessa manhã alguns passos que você precisa dar para que você consiga sair dessa situação. Se você me perguntar, pastor, é possível superar uma depressão? É possível superar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade? Olha, gente, alguns estudiosos do comportamento humano vão dizer que as doenças mentais são crônicas, ou seja, para o resto da vida. Enquanto a pessoa viver, aquela doença estará na pessoa, né? E que ela precisa ir tendo controle, aprender a ter controle sobre essa questão, sobre a sua enfermidade. Eu, como um estudante do comportamento mental, eu não concordo que todas as pessoas vão adoecer de uma doença e ficar doente para o resto da vida. Eu sei que em alguns casos isso acontece, que a depressão será crônica, a pessoa precisa fazer acompanhamento constantemente, precisa de uma medicação constantemente, mas em outros casos não. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem ser curadas. Eu conheço muitas pessoas que sofreram por muito tempo de depressão e hoje não sofrem mais, não fazem uso de remédio, não precisam fazer terapia constantemente, porque foram de fato curadas. Então eu acredito que em alguns casos sim, pode ser crônico, mas em outros não, vai variar, vai depender muito de uma pessoa para a outra, ok? Mas eu estou aqui na qualidade de alguém que acredita que se porventura existe alguém aqui sofrendo com um desses transtornos,
Eu estou na qualidade daquela pessoa que acredita que você vai superar essa situação que você está vivendo. Amém, igreja? E hoje eu trago para vocês aqui, como falei, aquilo que você precisa fazer para você conseguir processar o seu trauma. Nós usamos essa palavra no contexto da psicologia, processar. Mas dentro de um contexto comum, nós falamos superar um trauma, ou seja, sarar a ferida, cicatrizar a ferida, ok? Então, vamos lá, eu quero apresentar para vocês aqui, primeiro, o que a pessoa precisa fazer para conseguir superar o seu trauma, ou seja, processar aquele trauma que lhe incomoda. E a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar ajuda. Se você sabe que não está bem, se você sabe que está com depressão, já tem um diagnóstico ali, se você sabe que está com ansiedade, você sabe que aconteceu um trauma lá no seu passado, você foi estuprada, você foi estuprado, você perdeu o pai, perdeu a mãe e até hoje não consegue aceitar isso, e isso ainda te dói muito, apesar de já fazer muito tempo. Eu quero dizer para você que você nunca vai conseguir superar ou processar essa dor, nunca vai conseguir fechar essa ferida se você não procurar ajuda. É importante que você faça isso. E por incrível que possa parecer, gente, existem muitas pessoas que estão sofrendo, mas se recusam a procurar ajuda. Não são poucas as pessoas. Eu trabalhei numa clínica que tratava dependentes químicos. Nós tratávamos só dependentes químicos. A dependência química também é um transtorno mental, físico e mental. E eu recebia muitos jovens, as pessoas que mais procuravam lá eram jovens. Eu recebia esses jovens lá no consultório, mas eles não iam para o consultório porque eles queriam. Eles iam obrigados pelo pai, pela mãe, em alguns casos pela justiça. Eu tentei tratar de um garoto que, enquanto ele estava lá no consultório comigo, o guarda estava lá no portão esperando ele descer, né? Então, essas pessoas, por mais que elas cheguem ao consultório não querendo se submeter ao tratamento, elas nunca vão conseguir encontrar êxito, ou seja, nunca vão conseguir sair daquela situação. Para que a pessoa saia da situação que ela está vivendo, ela precisa entender que ela precisa de ajuda e buscar ajuda. Esse é o primeiro passo que uma pessoa precisa dar. Então, se você se identifica com algo que eu estou falando aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é procure a sua liderança. Vá lá com o seu discipulador, com a sua discipuladora e conte para ele o que está acontecendo e peça ajuda. Esse discipulador, essa discipuladora, se perceber que a situação é muito séria, vai passar para a liderança deles, para os pastores e para as pastoras. Se os pastores perceberem que também está além daquilo que eles conhecem para ajudar, eles vão procurar um profissional da saúde mental. Eu digo isso porque é assim que funciona nesta igreja. Graças a Deus por isso, os pastores entendem isso. Eu sei que os pastores, a liderança dessa igreja, os discipuladores dessa igreja, eles têm ajudado muitas pessoas, mas tem alguns casos que eles entendem que eles precisam procurar uma outra pessoa. Então, constantemente eu sou procurado pela liderança dessa igreja como psicólogo. Pastor Juvenal sempre está ligando, pastora Lorena, pastor Bosco e o pastor Francisco e outras pessoas, outros pastores, pedindo o atendimento de um profissional da saúde mental. Então, não sofram sozinhos, porque vocês vão ficar sofrendo para o resto da vida se não procurarem ajuda. Procure ajuda, e é dessa forma que eu estou falando.
primeiro com seu discipulador, tá? Depois o discipulador chega à liderança da igreja, e a liderança da igreja, se achar que precisa, chega até um profissional da saúde mental. Se não fosse importante você procurar ajuda, Deus não teria na sua palavra registrado no versículo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então Deus recomenda que você procure ajuda, que você encontre alguém. Procure ajuda, porque essa pessoa vai te ajudar. Muito mais fácil você superar o seu trauma, você tendo uma ajuda, do que se você não procurar ajuda, ok? Então, o primeiro passo para superar um trauma é procurar ajuda. O segundo, depois que você procurar ajuda, e você for conversar com a pessoa sobre aquilo que te incomoda, você tem que enfrentar aquilo que te causa medo. Não esqueça disso. Quando você estiver diante do seu discipulador, quando você estiver diante da sua liderança, para falar sobre o seu passado, você tem que enfrentar aquilo que lhe causa medo. O passado, ele é aterrorizante na vida de muitas pessoas. Tem coisas no passado de uma pessoa que aterroriza, que causa pânico na pessoa. Existem pessoas que, quando estão contando o seu passado e chega no momento onde aconteceu o trauma, elas ficam desesperadas, elas choram, algumas gritam, outras saem correndo, outras ficam tremendo. Por quê? Porque tocar naquele assunto causa dor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma menina que foi abusada sexualmente. Em algum momento ela vai ter que falar sobre esse abuso que aconteceu no seu passado. Por mais que isso seja doloroso para ela, difícil falar, mas ela vai ter que tocar nesse assunto. Ou seja, ela vai ter que encarar esse momento, porque a ferida não vai sarar, não vai cicatrizar, se quando ela estiver contando a história de vida dela, ela pular essa parte. Pular porque dói, pular porque incomoda. Não, ela precisa, por mais que doa demais, mas ela precisa falar sobre aquilo e entrar em detalhes do que aconteceu. Porque quando você fala, quando você verbaliza, você está colocando para fora aquilo que te incomoda. Então, todas as vezes que você está falando sobre algo e que dói em você, significa que ali tem uma ferida que precisa fechar. E para ela fechar, você precisa verbalizar e jogar para fora aquele lixo que está apodrecendo aquela parte da sua vida. Então, é necessário você enfrentar aquilo que te causa medo. Dr. Augusto Cury, ele diz que existe uma força em nós, e isso é verdade, que é capaz de nos tirar de qualquer situação que nós estivermos vivendo. É verdade. Qualquer situação. Por mais que você pense, não, é impossível eu superar essa situação. Eu quero dizer para você que você é capaz de modificar a sua situação. Qualquer pessoa é capaz de modificar qualquer quadro que ela esteja vivendo. Qualquer pessoa, porque dentro dela existe uma força colocada por Deus em nós, que é capaz de nos tirar daquela situação de desespero e dor. Mas para isso é necessário nós enfrentarmos aquilo que nos causa medo. Vocês lembram de Gideão? Gideão, ele era um homem que era cheio de medos e de pavor. Quando Deus disse para ele: olha, você vai lá, enfrenta os inimigos de Israel, liberta esse povo. Ele disse: mas eu jamais tenho condições de fazer isso. Deus vai falar: vai nessa tua força. Mas que força? Gideão desconhecia
essa força que estava dentro dele. Essa força que o Dr. Augusto Cury, ele diz que existe dentro de nós. De fato, existe. Eu vou contar rapidamente uma situação que aconteceu comigo, como exemplo do que eu estou falando, quando eu era ainda muito jovem, eu era adolescente, talvez eu tivesse lá meus 16 anos de idade. Eu sempre gostei muito de cachorro, eu conto nesse livro essa história. Eu sempre gostei muito de cachorro, muito mesmo. Para mim, o ser humano em primeiro lugar, logo depois vem o cachorro. E até hoje eu gosto muito de cachorro. Nós tínhamos 2 casas, uma do lado da outra. E nessa casa não tinha um muro dividindo as duas. O meu cunhado comprou uma dessas casas e foi morar nela. No dia da mudança, eu fui ajudar a descarregar o caminhão. Quando eu chego no caminhão, eu vi um cachorro da raça Doberman, belíssimo, no meio da mudança. Quando eu vi aquele cachorro, fiquei extremamente feliz, porque eu gosto muito de cachorro, e eu pensei, vou fazer amizade com ele. Então eu tentei levar a mão para passar na cabeça dele. E para minha surpresa, quase ele me arranca os dedos, com uma mordida, quase. E eu pensei, não, talvez ele fez isso porque é a primeira vez que ele está me vendo, mas amanhã ele vai mudar de comportamento comigo. Resumindo a história, todas as vezes que eu fui tentar passar a mão na cabeça daquele cachorro, ele tentou me morder. Todas as vezes. Até que chegou um dia que eu desisti de tentar fazer amizade com aquele cachorro, porque todas as vezes ele tentava me morder. Só que eu fui desenvolvendo um medo dele. Eu comecei a ficar com medo daquele cachorro. O que aconteceu? Como não tinha divisão entre os nossos quintais, eu passei não mais sair para o quintal de casa, porque eu tinha medo do cachorro. E o que aconteceu? Ele percebeu esse medo em mim, e todas as vezes que ele me via, ele corria para me pegar. E eu subia numa parede para escapar dos dentes daquele cachorro. E lá eu ficava por 1 hora, 2 horas, trepado na parede, e o cachorro embaixo tentando me pegar. Na minha cabeça, era impossível eu vencer aquela situação. Na minha cabeça, eu ia viver por anos naquela situação, do lado da minha casa, onde um cachorro me aterrorizava todos os dias. Depois de uns dias, o meu cunhado sumiu com esse cachorro, porque ele de fato era muito perigoso, não só para mim, mas para outras pessoas. Ele levou esse cachorro para uma fazenda dele. Ele criava boi e deixou lá. Só que eu não sabia. Dias depois de meu pai, ele preparou uma viagem para essa fazenda. E nós fomos. E nós fomos de barco. Sabe que aqui no Amazonas é mais barco que nós usamos. Então, quando nós atracamos no porto dessa fazenda, as pessoas que estavam no barco foram para casa da fazenda, e eu ainda fiquei no barco mexendo em algumas coisas. Depois eu resolvi caminhar para a casa onde as pessoas estavam. A casa ficava a mais ou menos uns 100 metros da distância do barco, até da distância do barco. Então eu comecei a caminhar. Quando eu cheguei no meio do caminho, que eu olho, debaixo do assoalho da casa vinha saindo um demônio, com os dentes a mostras, vindo na minha direção. Foi quando eu reconheci que era o dog, o cachorro. Quando eu vi aquele cachorro, eu fiquei em pânico. E qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Correr e subir na parede. Só que não tinha nenhuma parede. Eu estava num campo. Então, como não tinha parede, eu pensei em subir numa árvore. Só que também não tinha árvore. Pensei em correr para o barco. Só que eu percebi que ele ia me alcançar antes de eu chegar no barco. Então, o que aconteceu? Eu virei de frente para o cachorro, ele já estava na distância desse vaso. E subitamente, ele pulou para me pegar, no meu pescoço. O que aconteceu?
Vem lá a força subutilizada, aquilo que o doutor Augusto Cury fala, aquilo que Deus falou para Gideão que ele tinha, aquela vai nessa tua força. O que aconteceu? O cachorro pulou e automaticamente eu dei um tapa no cachorro. Automaticamente, não foi planejado, não foi. Foi automático, porque jamais eu planejaria bater naquele cachorro, jamais. Mas automaticamente eu dei um tapa naquele cachorro. O que estava agindo ali? O instinto de sobrevivência. Nós temos instinto de sobrevivência, e esse instinto de sobrevivência nos faz reagir de várias formas. Pode nos fazer reagir correndo, subindo numa árvore e às vezes até brigando. E foi isso que aconteceu naquele momento. O meu instinto de sobrevivência agiu para me livrar daquele cachorro, me fazendo dar um tapa nele. Mas quando eu bati naquele cachorro, ele caiu no chão, ele olhou para mim, é como se ele falasse pelos olhos: tu vai se arrepender de ter feito isso. E ele levantou de novo e pulou. No segundo tapa, já não foi automático, já foi meio planejado. E eu bati nele. Aí ele caiu no chão, ele veio de novo. Aí o terceiro tapa. No terceiro tapa, eu fui ganhando confiança. Epa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? No quarto tapa, eu já estava cheio de confiança. Eu já queria brigar com ele. Por quê? Porque ele não estava conseguindo me morder. E quando foi no quinto tapa, eu desisti de dar o tapa. Quando ele pulou, eu dei um chute naquele cachorro, com toda a força da minha vida e raiva dos dias e horas que ele me fez subir naquela parede. Eu chutei na barriga dele. Ele caiu no chão e saiu se arrastando, chorando, e voltou para baixo do assoalho. Quando eu vi aquilo, aí que eu fiquei possuído de raiva. Fui para cima dele, tentei arrastar o cachorro debaixo do assoalho, tentei puxar pela perna dele para continuar a briga, porque eu não queria parar, porque eu fiquei com tanta raiva daquele cachorro, tanta raiva por tudo que ele me fez, que eu queria bater muito nele, mas não consegui tirar o cachorro debaixo do assoalho. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma força em nós que é capaz de nos tirar de qualquer situação quando nós enfrentamos aquilo que nos causa medo. Eu não estou dizendo para você que eu saia por aí brigando com o cachorro, não, mas foi a minha experiência, foi como eu consegui me libertar de algo que me aterrorizava, que era um cachorro. Mas existem muitas pessoas que quando o seu fantasma do passado aparece, o que essa pessoa faz? Ela corre, ela se esconde, ela vai atrás de um comprimido, ela vai procurar uma muleta, uma bengala, para dar um alívio a ela naquele momento, como eu fazia quando eu trepava na parede. Aquela parede me livrou muitas vezes daquela situação com aquele cachorro. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Deus, em muitas situações, Ele vai nos colocar diante de coisas que não vai nos restar outra alternativa a não ser guerrear, a não ser lutar, a não ser brigar com aquilo que nos causa medo, que nos causa pavor. E eu quero repetir: por mais que o fantasma do teu passado seja muito grande e aterrorizante, dentro de você há uma força capaz de vencê-lo, seja lá o que for. Eu não sei o que causa o medo da tua depressão, qual é o teu fantasma, mas você pode vencer. Eu não sei o que causa o medo, a tua ansiedade, mas eu tenho certeza que você pode vencer aquilo que causa o medo. Mas para isso, você precisa enfrentá-lo. Enfrentar para poder sair dessa situação. Senão, você vai ficar dependendo de calmantes para o resto da vida. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha qualidade de vida. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Então enfrente o que te causa medo. Olha só o que diz aqui em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, se até o diabo ele foge
quando nós resistimos, quando nós enfrentamos, imagina as outras coisas. Imagina as outras coisas. Então é resistindo, é enfrentando que o inimigo corre, que o inimigo desaparece. Não é se acovardando e correndo dele, porque senão você vai ficar correndo dele para o resto da sua vida. Então enfrente aquilo que te causa medo. Capacidade para isso você tem. Terceiro, o que você precisa fazer? Seja verdadeiro no que falar. Quando você estiver falando com seu discipulador, com a sua liderança, falando daquilo que te incomoda, seja verdadeiro, seja transparente, não esconda nada. Porque se você esconder alguma coisa, se você mentir, você vai só prolongar o seu sofrimento. Por mais que seja constrangedor falar sobre certas coisas, mas você precisa ser verdadeiro nas suas palavras. Ser verdadeiro. Se você quer a cura, de fato, se você quer superar o passado, você precisa ser verdadeiro, não esconder nada. Eu já cansei de ouvir mentiras no consultório. Cansei de ouvir mentiras. Cansei de ouvir pessoas chegando depois de um tempo e falando assim: pastor ou doutor, eu não falei a verdade para o senhor em tal ponto. Eu menti para o senhor. Uma vez um pastor foi se tratar comigo que estava muito ansioso. Muito ansioso. E eu percebi que aquele pastor, ele tomava muito café. E o excesso de cafeína pode potencializar a ansiedade. Por isso que eu recomendo às pessoas tomem pouco café, pouco refrigerante à base de cola, Coca-Cola, guricola, essas coisas aí, né? E outras coisas mais que contêm cafeína. Então eu estava conversando com o pastor muito ansioso, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo para eu andar tanto ansioso. Aí eu perguntei dele: pastor, o senhor toma muito café? Ele disse: eu tomo sim. Eu disse: o senhor toma quantas xícaras, só para eu entender mais ou menos? Ele disse: olha, pastor, umas 30 por dia. É muito, né? 30 xícaras de café. Eu disse: meu irmão, você pode ter certeza que esse é um dos agentes que estão potencializando a tua ansiedade. 30 xícaras de café por dia é muito. Depois ele me procurou de um tempo e disse assim: pastor, eu não falei a verdade para o senhor. Eu não tomo 30 xícaras não de café. Eu tomo uma média de 50. Né? Então, é muito comum nós ouvirmos pessoas negando a verdade quando nós estamos conversando com elas. Ninguém vai vencer o seu passado se não jogar limpo, se não falar a verdade. Como eu falei, por mais que seja constrangedor, fale sempre a verdade, se você quiser sair da situação que você está. Porque a verdade, ela cura. Porque a verdade, ela cicatriza. Porque a verdade, ela limpa. Então é importante que você fale sempre a verdade. Assim você vai conseguir superar o seu passado. Olha o que diz em Mateus 5,37. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso procede do mal, ou seja, procede do maligno. Deus não vai agir na tua vida para te libertar se você não falar a verdade. Não vai. Porque a mentira, ela procede do maligno. Porque a mentira procede do mal. Como é que Deus vai agir na tua vida se você está mentindo? E a Bíblia diz que o pai da mentira é o Satanás. E que quem mente é filho dele. Então como é que Deus vai libertar alguém se essa pessoa não é verdadeira no que fala? Se não joga limpo? Então seja verdadeiro no que você falar. Agora, já entrando para o final,
O que você não deve fazer quando você estiver fazendo um acompanhamento terapêutico, quando você estiver fazendo um acompanhamento espiritual, para ser sarado do seu passado. O que não deve fazer? Não use o passado ou condição atual para se fazer de vítima. Escute isso aqui. Não use o passado ou condição atual para se fazer de vítima. Existem pessoas que adoram se vitimizar. Adoram. Elas dizem assim: ah, eu sou assim porque fui estuprada. Ah, eu sou assim porque morreu a minha mãe. Ah, eu sou assim porque fui abandonada. Ah, eu sou assim porque fui traída. E fica só nisso. Só nisso. Só se fazendo de vítima o tempo todo. Então existem pessoas que agem dessa forma porque querem que a gente sinta pena dela. Somente. Essas pessoas não vão conseguir superar suas dores se vitimizando, porque quando a pessoa, ela se faz de vítima, ela torna-se refém de si mesma. Ou seja, ela torna-se seu maior obstáculo na sua libertação, porque está usando o que aconteceu no passado, ou o que acontece no presente, para se fazer de vítima. Então, para que a pessoa consiga superar essa situação, é necessário que ela pare com isso. Ela foi vítima? Foi. Mas que ela não se faça de vítima, que ela não aproveite essa situação para tentar ganhar a atenção das pessoas, porque senão ela vai viver se vitimizando para o resto da vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como é que uma pessoa que diz que tem Deus na sua vida, que tem Cristo na sua vida, vive se vitimizando? A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquilo que aconteceu lá no seu passado já passou. Então não use aquilo para se vitimizar e chamar a atenção dos outros, porque senão você não vai conseguir a libertação das dores que te incomodam. Continuando, o que você não deve fazer quando estiver sendo acompanhado para ser curado do seu passado? Não dê ouvidos a palavras negativas. Vou repetir. Não dê ouvidos a palavras negativas. Eu sempre digo aos meus pacientes, muitas vezes é necessário que você se faça de surdo, para não deixar certas palavras entrarem pelo seu ouvido, porque as palavras têm poder. Ela tem poder de construir, mas tem também o poder de destruir. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos ao nosso respeito, e não deixar com que aquilo entre no nosso coração, porque se entrar, e se for uma palavra de maldição, nós vamos continuar na situação de impotência. Então é necessário, você vai ouvir muitas palavras ruins ao seu respeito, mas você precisa se fazer de surdo, para que você consiga sair daquela situação. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 21, 22. Examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal. Você não vai escapar de estar num ambiente muitas vezes onde você vai ouvir palavras negativas, mas cabe a você deixar aquela palavra entrar ou não no seu coração. Então as palavras que você tem que deixar entrar pelos seus ouvidos são palavras de bênção, palavras de libertação. Quando chega uma pessoa comigo e pergunta logo, a primeira coisa que ela pergunta é: doutor, eu vou conseguir sair dessa situação? Eu nunca digo para aquela pessoa não, porque se eu digo não, aquela pessoa não volta mais. Ela vai dizer assim: poxa, ele não acredita na minha libertação,
então eu não volto mais e eu vou desistir desse tratamento. Eu digo, nós vamos conseguir juntos. E sempre procuro saber das pessoas qual é a porcentagem de crença que ela tem a respeito da sua libertação. As pessoas dizem 80%, 90%, mas tem gente que diz 1%. Uma vez um paciente meu, ele disse que acreditava apenas 1% na sua libertação. Eu disse para ele, que bom, isso já é alguma coisa. Nós vamos correr agora atrás dos 99%. Então, cuidado com aquilo que você ouve, porque ela pode te destruir ou te manter preso no passado. E já finalizando, não cultive nada que tenha pertencido ao passado, se isso te faz sofrer. Não cultive nada que tenha pertencido ao passado, se isso te faz sofrer. Eu vou contar uma história para vocês para finalizar, que está aqui nesse livro. Doutora Joanice, ela é pastora também, e ela foi minha supervisora quando eu fazia estágio de psicologia. Ela me contou uma história de uma mulher que apareceu no consultório dela com depressão. E essa mulher já estava há 15 anos com depressão. Olha só o que o passado, algo que pertenceu ao passado, pode fazer na vida de uma pessoa quando a pessoa se agarra naquilo. Ela separou do marido e já fazia 15 anos e não conseguiu mais se relacionar com ninguém. O marido já tinha formado outra família, já tinha filhos e estava muito bem. O ex-marido, na verdade. Mas ela não conseguia. Então a doutora Joanice, conversando com ela, percebeu que tinha algo na vida daquela mulher, que era do passado, que estava fazendo um elo, estava prendendo aquela mulher ainda no passado. E ela chegou com a mulher e perguntou, você tem alguma coisa que pertencia ao seu marido, seu ex-marido, que você guarda até hoje, que você cultiva isso até hoje? Ela respondeu, sim, eu tenho. O que você tem? Disse, eu tenho uma camisa dele. E eu vou confessar uma coisa para a senhora, eu só consigo dormir se eu vestir essa camisa. Ela diz, há 15 anos eu visto essa camisa, faz 15 anos. Então a doutora percebeu que aquela camisa era um elo que prendia aquela mulher no passado, por isso ela não conseguia se desprender. Então a doutora Joanice, entendendo que ela precisava urgentemente se livrar daquela camisa, ela disse, eu vou te dar uma tarefa, você vai voltar para sua casa agora e você vai tacar fogo naquela camisa. Ela disse, mas jamais eu vou fazer isso, porque é a única coisa que eu tenho dele, é a única coisa, porque na cabeça dela, aquela camisa era ele, ou seja, todas as vezes que ela vestia a camisa e que ela ia dormir, que ela ia para a cama, na cabeça dela era ele que ia com ela, porque aquilo se tornou um elo do passado que aprendia naquela situação. Então a doutora mandou com que ela queimasse a camisa. E ela disse que jamais faria aquilo. Saiu do consultório batendo a porta e disse que não voltava mais. Só que na semana seguinte, a doutora Joanice disse que estava atendendo uma outra pessoa. E ela disse que começou a ouvir vozes lá para a recepção, alguém falando alto, rindo, dando gargalhada e tal. Foi quando ela percebeu que era a mulher. Aí chegou a hora da mulher ser atendida. A doutora Joanice disse que quase cai da cadeira dela quando ela viu a mulher entrar no consultório. Ela disse que era uma outra mulher, cabelos cortados, um vestido maravilhoso, um sapato alto, uma bolsa combinando com sapato, com cinto. A mulher estava deslumbrante. Ela disse, a mulher, ela não andou, ela desfilou da porta até a cadeira onde ela sentou. Mas antes dela sentar, ela deu uma rodadinha para que eu a visse de todos os ângulos. E depois sentou e disse para mim, eu queimei, doutora, eu queimei aquela maldita camisa. Eu queimei. E a senhora não sabe o bem que isso está me fazendo.
o bem que isso está me fazendo, porque agora eu me sinto uma outra pessoa. E eu me arrependo muito de não ter feito isso há 15 anos atrás. Então eu quero dizer para você que muitas pessoas acabam guardando coisas do passado que tem uma representação não boa na sua vida. E a razão do sofrimento daquela pessoa está naquilo, que pode ser uma roupa, pode ser uma lembrança, pode ser uma cartinha, um bilhete, alguma coisa. Existem muitas pessoas que guardam essas lembranças do passado, coisas não boas. Eu não estou dizendo para você não guardar coisas boas do passado. Eu estou dizendo que você tem que se desfazer daquilo que não é bom, daquilo que te adoece. É isso que você precisa fazer para poder você se libertar do passado. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Com essa palavra, eu quero dizer a vocês que Deus tem o melhor para a vida de cada um. Mas Deus não vai mudar a tua vida se você não se disponibilizar a isso, se você não der o primeiro passo, se você não fizer a sua parte. E a sua parte, você ouviu o que você tem que fazer. Então, se você conseguiu se identificar com algo que foi falado aqui, e você hoje te disponibiliza a procurar ajuda, eu quero pedir que você saia do seu lugar para nós orarmos por você, para você sair daqui abençoado e já com o primeiro passo dado, que é procurar ajuda. Eu gostaria que todos ficassem em pé, por favor. O que você precisa fazer é procurar ajuda. O que você precisa fazer é sair do seu lugar e dizer: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Mas talvez alguma coisa fale dentro de você: olha, mas as pessoas vão perceber que você tem alguma coisa, e isso é vergonhoso. Enfrente a vergonha, enfrente o medo, saia do seu lugar e venha receber a oração dos homens e mulheres de Deus que estão aqui. Você que sofre de depressão, você que sofre de ansiedade, você que sofre de algum tipo de transtorno e quer ajuda nessa área, você que ainda sente que o seu passado é um problema na sua vida, saia do seu lugar, lute por você, lute por você. Se tem alguém aí que precisa da sua ajuda para vir à frente, você que trouxe essa pessoa, você que é o discipulador, você que é discipuladora, sai do seu lugar, traz essa pessoa aqui na frente, acompanhe essa pessoa, sai do seu lugar. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Saia do seu lugar, dê o primeiro passo, procure ajuda, diga: eu preciso de ajuda. Seus pastores estão aqui, suas pastoras, seus discipuladores, suas discipuladoras, essas são as primeiras pessoas que vocês precisam procurar. Essas são as primeiras pessoas que vocês precisam buscar. Entendo o meu próprio Aleluia. agir. Deus querido, nós em nome de Jesus nessa manhã, nós queremos, ó Deus, orar em favor das pessoas
que estão aqui à frente, das pessoas que saíram dos seus lugares. Deus, nesse momento nós impomos as nossas mãos. Nós impomos as nossas mãos sobre essas vidas que aqui estão. E nós liberamos da autoridade dada por Jesus Cristo a nós. Nós liberamos cura, nós liberamos libertação, nós liberamos paz, nós declaramos salvação, nós declaramos que o passado está derrotado. Aquilo que aconteceu lá atrás está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se foi um abuso, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se foi um luto, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se foi uma separação conjugal, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, opera neste lugar, Senhor. Manifesta teu poder, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vem pairar sobre essas pessoas e libera da tua cura, da tua libertação. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que sejam sarados, que sejam saradas, que sejam libertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, haja, oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor. Espírito Santo de Deus, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Coloca a mão no coração, você que está aí, todos vocês. Sabe, queridos, é como foi falado no começo,
Todos nós temos um trauma na alma, ou já tivemos um trauma, já foi superado. Um em um grau maior, outro em grau menor. Mas Deus não nos fez para andarmos com essas feridas por aí. Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos sara. Deus fez isso com Moisés, você lembra dele? Fez isso com Gideão também. Fez isso com vários. E Ele faz conosco. Peça para o Senhor, querido. Peça ajuda, não fuja. Peça ajuda. Peça ajuda da sua liderança, seu discipulador, da sua discipuladora. Há um poder que opera dentro de nós. Há um poder. Esse poder sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos agora, Senhor, toda ferida do passado, Deus, todo trauma, Senhor. Não aceitamos o passado direcionar o nosso presente, muito menos o nosso futuro, Senhor. Nós pedimos que a Tua mão poderosa venha sobre nós nessa hora e venha nos curar, Senhor. Venha sarar a Tua igreja, oh Senhor. Venha sarar a Tua terra, Senhor. Nós somos a Tua terra. Nos cura, Senhor, nessa hora. Cura cada um aqui, Senhor. Que cada um saia desse lugar, Deus, com todo o trauma superado, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. O Senhor quer uma noiva curada, uma noiva sadia, e nós decidimos, Senhor, ser saudáveis, Pai. Oh Senhor, cura nossa alma, Senhor. Tira toda ferida, todo trauma, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga assim: eu creio que eu estou curado, que eu estou sarado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, queridos. Só para reforçar, terça-feira nós temos Tadel. Não falte ao Tadel. Venha, nós estamos, querido, nós estamos no ritmo de restauração de células, de tudo, e está sendo muito tremendo o nosso Tadel, tá? Então venha para o Tadel, terça-feira, 18h30, não esqueça, tá bom? Amém? E logo mais, querido, ó, deu a bênção aqui, vai ali na mesa, né, ali na frente da livraria, adquira seu livro. Você viu que tremenda palavra, né? Como palavra gostosa, palavra necessária, né, para nossas vidas. Você em casa aí também, guarde no teu coração essa palavra e adquira esse livro. Adquira esse livro. Só para ter uma ideia, é muito mais, né, tem nesse livro. Ele tirou apenas um pedaço daquilo que tem no livro, né, para nos abençoar nessa hora. Então você também adquire o seu livro logo mais ali, tá bom? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família hoje e sempre. Amém. Aleluia.